para a gente aproveitar bastante o tempo, conversar bastante com o De Pernas pro Ar, que aqui vai estar o Luciano e a Raquel. Vamos já chamá-los, porque a gente aproveita bastante daí, né? O pessoal, a gente espera que todo mundo daí participe, mande suas perguntas, seus comentários. Raquel, Luciano, tá, já pegaram o chimarrão? Já posso chamar vocês? Tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Oi! Olá, Olá, olá. olá, gente. Oi! Maré presente. Que bom, bastante Bom, gente. querida. O chimarrão. Oi! O chimarrão presente. E aí, tudo bem com vocês? Olha, corri para chegar aqui, porque hoje foi minha primeira saída depois de, sei lá, 25 dias. Fui no supermercado hoje Saiu de e manhã e só voltou agora. fui impactado Nossa, fui impactado novamente pela sociedade. Não é fácil, mas foi. mas isso porque eles estavam respeitando lá uma pessoa entrando por vez, é isso? Aí ficou Sim, lento? Mas é melhor assim, né? sim, sim, é porque tá tudo é um outro tempo agora, né? A gente tem que respeitar esse tempo, a fila, é uma demora que a gente tem que reaprender assim, né? Só pode ter tantas pessoas dentro da loja, dentro do mercado, então é isso aí, né? É um novo momento. Uma nova vida, né? Olhar as coisas Botar de um uma pouco. outra forma. A gente vai Sim. organizar aqui a câmera para estar melhor Tá posicionada. bom, tá bom, Tá, aí tá bom? tá bom. Gente, estão organizando ainda. Isso. Ah, mas que feliz que a gente está, assim, de poder estar junto aqui conversando contigo. É uma pessoa que a gente tem imenso carinho, um carinho tremendo pelo festival também que nos levou. Que levou tua máquina! Que foi um acontecimento incrível para a gente aqui em Maringá. Nossa, foi muito legal. Poxa, agradeço muito que vocês tenham aceitado o convite para estar aqui com a gente, participando dessa live. Eu pensei de deixar uma coisa assim bem solta, da gente ir conversando mesmo. E aí eu queria começar assim pedindo para vocês contarem um pouco da história do grupo de Pernas para o Ar, como é que surgiu isso, e contar pouco para a gente como é que começou essa pesquisa tão única, né, que vocês desenvolvem. Vocês podem contar um pouquinho para a gente? Claro, tentar ser curto, isso é difícil. São 31 anos, né? É, Mas vamos tentar achar os pontos. Primeiro isso, né? Que a gente está bem feliz em poder estar, enfim, conversando um pouco. Eu acho que a internet tem sido, né, um pouco esse respiro para a gente se encontrar. Tem um monte de gente aí já entrando. A gente fica bem feliz, amigos e, né, interessados um pouquinho de a gente poder conversar. Podem fazer perguntas aí também. E a gente poder fazer uma coisa leve também nesse momento nos alimenta assim também, nos mantém vivo, né? Bom, o grupo está fazendo 31 anos, 32 esse. 32, começamos em 88, né? É, assim, cada um veio com uma experiência anterior, assim, eu tinha principalmente um trabalho que estava também começando, com alguma coisa de bonecos, que eu tinha naquela época já entrado em contato, né? Então, e também já estava começando já estava nas oficinas da Terreira da Tribo, então tinham essa experiência, né? uhum. E encontrar a Raquel. E eu tinha mais experiência da educação, né? E a gente se conhece num curso de teatro, um teatro para educação, né? Então, o meu interesse do teatro foi através da educação. E eu também, assim, porque eu também trabalhava naquela época, foi meu único trabalho de carteira assinada na vida. Eu trabalhava na prefeitura de Canoas, que eu fechei mais ou menos uns 5 anos lá naquela época, antes de 88. E eu já trabalhava, uma loucura que nos últimos anos eu já trabalhava com teatro, com pré-adolescentes.
e um trabalho também com atendimento a meninos de rua. Já lá naquela época tinha um trabalho bem interessante e eu quis introduzir o teatro, que era experiências que eu estava vivenciando naquela época. Bom, e aí começava, já tinha alguma coisa de bonecos, mas, enfim, era muito ainda iniciante. Encontro a Raquel e a gente parte para uma loucura que foi a gente começou na área da educação. A gente teve uma escola durante 11 anos, uma escola infantil muito interessante aqui em Canoas, que começou muito assim dentro da proposta construtivista. Enfim, não vamos se aprofundar na área da educação, mas dizer que ali dentro dessa escola aconteceu, ali que nasceu o Grupo de Pernas pro Ar. Foi um grande laboratório. A gente tinha um espaço já, coisa que em escola nenhuma tinha, designado ao teatro dentro dessa escola, onde era o meu laboratório, e onde a gente pôde construir, junto com as crianças, sabe, uma metodologia de trabalho que na época era muito... vanguarda, né? Muito vanguarda e muito experimental também, assim, de poder fazer as crianças vivenciar experiências teatrais nesse espaço que eu já construía coisas loucas dentro desse lugar e as crianças entravam. Então, nesse universo, nasce o Recanto, que era o Recanto do Coelhinho, nasce o Grupo de Pernas pro Ar. Mas a gente teve a felicidade de, muito cedo, a gente construir um primeiro espetáculo de teatro de bonecos e teve o contato com o Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela, um dos grandes festivais que aconteceu nesse Brasil durante um bom tempo, pelo menos 11 anos, 12 anos, lá em Canela, por intermédio da Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos, que é quem a gente conheceu. E aí a gente começou a ir nesse festival, me lembro no primeiro ano, da gente ir se vislumbrar, porque realmente era um universo que a gente não tinha, a gente fazia as coisas muito empiricamente, assim, mas lá a gente começa a encontrar grupos no mundo todo, porque Canela, realmente, esse festival, ele trouxe grupos, os melhores grupos do mundo passaram por lá. E muito cedo da nossa trajetória, a gente teve essa experiência com grupos assim que faziam um trabalho muito diferente. Então, assim, foi um universo muito grande de conhecimentos, né, que deu essa primeira base do De Pernas pro Ar. A gente acha que foi a nossa grande universidade, né? A gente leva essa curiosidade. A primeira vez que a gente botou o nosso espetáculo, a gente não passou na curadoria. E era uma loucura, porque o nosso primeiro espetáculo chamava-se Eu Fosse um Pássaro, que é um espetáculo de teatro de bonecos na rua. Ele já misturava muitas das tendências assim que a gente ia ao longo do tempo se especializar. Que a gente já misturava o trabalho corporal, porque eu já tinha tido uma experiência com acrobacias e com o universo do circo, estava ali naquela época, ali, experimentando isso, em 90, eu fui para o Rio, fiz um tempo lá com a Escola Aérea de Circo, então trouxe essa experiência, a gente já misturou, então era boneco misturado com acrobacia, com trabalho corporal, a gente já ia para frente da empanada, e isso num primeiro momento, assim, a gente não foi aceito, assim, até não, que isso, né? Você não é teatro de bonecos. Aí eu lembro que a gente levou mesmo assim e fez uma mostra off, que estava rolando naquela época, rolava uma mostra off. Na praça fizemos e foi muito legal. As pessoas... Foi legal porque a escola que a gente tinha, né, os pais fizeram uma carreata e foram em massa para lá. Então, assim, foi muito bacana porque tinha toda a escola presente, mais as pessoas da praça. Então, assim, formou, assim, uma roda muito grande, chamou muita atenção de muita gente, né? Eu acho que foi um grande marco, assim, do nosso início, né? Da carreira. E, assim, dentro desse espetáculo, já tinha um pouco das engenhocas, porque o Luciano, desde pequeno, ele é professor pardal, sabe? Até o... Conta aí como é que era teu apelido. Meu apelido era professor aéreo, né? Já desde de novo, assim, né? Isso tem uma coisa doida, porque daí trazendo um pouco antes isso, sem querer se alongar demais, tu vai cortando, tá? A gente tinha... A minha infância foi muito rica nesse aspecto de construir coisas, construir esses pequenos mundos, assim. Eu tinha muita liberdade. O meu pai construía muita coisa, deixava a gente mexer nas maquinarias, né, nas ferramentas, e eu construía muita coisa, sabe? Volta e meia aparece algum antigo amigo, assim, que eu não vejo há 30 anos, e esses dias postou lá, eu me lembro do elevador
na árvore, o primeiro elevador que eu vi na vida. Cara, nem eu lembrava disso, e realmente tinha na casa grandes árvores, e tinha um elevador. Então, assim, eu sempre fui com esse universo. Né? Que e eu tinha uns amigos, um outro amigo que mexia com eletrônica, a gente fazia sempre fiz loucuras. E quase todos os universos que hoje o De Pernas pro Ar experimenta surgiram lá. Às vezes eu penso assim que a minha vida toda brinco com a mesma coisa, só fui aperfeiçoando. Por exemplo, eu desde guri tinha perna de pau, mesmo que era aquelas primeiras que tu agarrava na mão, né? E era diferente, não era presa, mas eu já tinha lá. Quer dizer, o meu pai construiu comigo um monociclo, eu não tinha 10 anos, eu tinha um monociclo. Porque também eu tinha uma coisa interessante, que eu nunca fui a teatro. Assim, eu não lembro de ir a teatro quando criança, mas ia muito a circo. Porque o meu pai, ele era da Polícia Rodoviária Federal, os circos passavam na Freeway, quando tinha só aquele posto da polícia aqui, e lá os carros, claro, os caminhões, tudo com problema, e eles davam os ingressos, assim, e eles liberavam passar. Era como é que se diz? Propina. A propina, eram os ingressos. Então, cara, sempre chegava em casa, ingresso nós ia em todos os circos que apareciam aqui na região de Porto Alegre, né, de Porto Alegre, Rio. Então, esse universo... Então, eu tinha clave feita de madeira, né, que fizemos em madeira, porque o pai olhou. Então, um monte de coisas assim que a gente foi aperfeiçoando depois. Então, assim, daí teve esses anos de festival de bonecos, onde a gente entrou em contato com muita coisa incrível, de grupos de vanguarda no mundo, que influenciaram o nosso trabalho. E a gente foi assim... Esse plural de técnicas que o grupo pesquisa, a gente se aprofundou em vários momentos, né? O circo, né? A gente, inclusive, teve alguns espetáculos específicos de circo, de técnicas circenses dentro da nossa trajetória, mas depois, nesse caminho que a gente vem vindo, a gente começou a descobrir, afinal, qual é que era a nossa... Né, aquilo que nos impulsionava mesmo, o que disso tudo é a essência do De Pernas pro Ar. E aí a gente foi naturalmente encontrando isso, né? Que é a questão das maquinarias, que é a questão de ter essas técnicas do circo, dos bonecos, mas da forma que o De Pernas pro Ar enxerga e constrói, né? Então, quando a gente começa a descobrir o universo dos editais, dessas coisas assim, a gente começa também a aprofundar uma pesquisa, né? Quer falar? Não, eu só acho que eu queria perguntar. Não, é que é muito legal vocês contando essa história, assim, eu tinha algumas dúvidas até em relação a isso, de saber, né, como é que tinha surgido essa questão das maquinarias. Eu imaginava mesmo que era uma coisa que acompanhava o Luciano desde a infância já, né? E eu ia perguntar isso, que legal que você falou. E esse universo dos editais é bem recente, né? Perto dessa trajetória do grupo, né? Que já está aí com 32 anos, sei lá, eu tenho 20 anos ou menos, né? De editais. Eu sempre falo para as pessoas que são dessa geração mais nova, né? Que a gente é de uma geração onde que não tinha dinheiro para a cultura. Ou se tinha, não era acessível a todos, né? A gente não ficava sabendo. Então, isso é muito novo mesmo, que era uma outra dinâmica, né? Tu tinha que cavar um lugar para apresentar, né? Nós somos de uma geração ainda que no nosso início a gente apresentava festa de aniversário, eventos, escola, esse tipo de coisa. Era o nosso universo onde a gente apresentava. Porque não tinha essa questão de festivais ou tipo de edital para poder fazer o teu trabalho. Isso é muito recente, né? E vocês acham que nesse sentido o De Pernas pro Ar e outros grupos que sejam dessa mesma geração teriam talvez mais ânimo, mais facilidade
ou estariam mais preparados para enfrentar esse momento que a gente está passando agora? Porque além dessa questão da pandemia, a gente já vinha, né, desde algum tempo já passando por uma desvalorização muito grande da cultura e vendo desmantelamento de toda essa era, né, da questão dos editais. Isso já não é de hoje que a gente está vendo isso morrendo, né? Os editais deixando de acontecer, tanto que muitos editais simplesmente desapareceram, né? A Funarte desapareceu e tudo mais. Como é que vocês veem esse contraponto, né? Edital e não edital? Eu, eu ia falar. Eu acho assim que a gente acaba tendo um jogo de cintura, né? Por já ter vivenciado outras coisas e também porque nós somos um grupo que, apesar de ter ganho editais muito importantes no país, como o Petrobras, como o Itaú, o Mírio Muniz, que ganhamos mais do que uma vez e tal, Artes de Rua, a gente não vive só de edital, né? A gente procura trabalhar de outra forma também, não ficar só esperando o edital. O edital é uma, sabe, quando ganha, né? Mas, assim, a gente procura ter um trabalho diário, assim, de produção, vender espetáculos mesmo. Só um pouquinho que entrou, o Luciano botou som aí. Acho que botou som. Tá tendo um eco, Então, a gente procura... Aqui no Rio Grande do Sul tem tem uma tradição de Feira do Livro, então a gente apresenta muito em Feira do Livro. Então, a gente procura ter o beabá, sabe? Aquele feijão com arroz. Porque se tu depende só de edital, o edital é aquilo, é muita gente, muitos trabalhos qualificados, então a gente tem que concorrer a tudo isso, né? Mas eu acho que, com certeza, por a gente vir de uma outra fase, a gente acaba tendo esse jogo de cintura, que às vezes quem está só acostumado com o edital não tem, né? Sim, porque fácil não vai ser, né? Para ninguém, não está sendo. Mas eu acho que tem os dois lados isso, sabe? Eu concordo com a Raquel, mas também eu sempre divido... A gente sempre discorda, viu? Só para... Por isso que vai normal. Quero já ir agradecendo um monte de mensagens legais do pessoal que fez oficina aí em Maringá. Foi tão legal a oficina de Maringá, né? Isso que é legal. O pessoal que assistiu também os espetáculos, Maringá sempre foi lindo. Não, eu acho assim... O Luciano, vou ter que contar, né? O Luciano tem uma coisa com Maringá, né? Porque além de ter pessoas que a gente gosta muito, que a gente já tem ido mais do que uma vez. Tem o melhor ferro velho do Brasil! Eu levei... Deixa eu contar pro pessoal que tá aí que eu levei a van, voltou lotada, além do espetáculo, que era o lançador, voltou lotado de coisas que eu levei do ferro velho e eu tenho que voltar aí, porque esse ferro velho é muito bom. Inclusive, ele queria me convencer nas nossas férias de ir para Maringá. Eu apoio, Luciano. Não, nas férias que passou, ele queria ir para Maringá. Eu disse, vamos passar em Maringá. Né? Vamos descansar um pouco, a gente precisa descansar. E ele, não, mas eu quero... Gente, eu vou contar para vocês que a gente, no Só em Cena de 2018, né, que vocês vieram com o lançador de foguetes. Tô contando para a galera que está assistindo a live. A gente se despediu depois do café da manhã. Ai, que lindo! E, gente, a gente se despediu no café da manhã. Falei, pô, vamos pegar a estrada, né? E o Luciano falou, indica alguns ferro velhos, tal. Indiquei uns 3 e tal, beleza. Aí, daqui a pouco, a Raquel manda mensagem. A gente ainda tá aqui, né? Estamos passando nos ferro velho. Vamos almoçar? Vamos almoçar, né? A gente foi lá no restaurante vegano, lá no Faz Bem, almoçamos, tal e tal, não sei o quê. Tchau, tchau, agora vamos embora. 4 horas da tarde, a Raquel manda, estamos aqui ainda. Estamos indo agora. Eu falei, gente, ficaram muito ainda em Maringá, né? Descobriram o ferro velho do Lima. Isso. Incrível, é um espaço incrível.
Mas deixa eu retomar ali a questão que tu provocou. Porque eu acho que a Raquel falou assim, dá para dividir quase em 3 etapas, assim, a nossa história com essa questão de sobrevivência também, né? Eu acho que os primeiros 10 anos a gente trabalhou muito no universo das escolas, né? E apresentando em escolas. Era o que tinha lá na década assim, final de 80, 90, né? Um pouco antes, assim. Depois a gente começa a abrir para um trabalho que também era trabalhar em empresas, a gente desenvolveu trabalho de empresa e muito trabalho performático, assim. Para eventos, né? Que é onde a gente estava, assim, pesquisando muita coisa de circo, perna de pau, essa coisa, enfim. Bonecos gigantes. Aí foi um outro... E nós tínhamos um espetáculo que era o Lorde Espiga, que é o meu palhaço, que a gente fez muito, assim. E aí a gente foi indo. E no final, daí começa assim, a entrar mais feiras do livro, né? Alguns festivais, assim, a gente começa a encontrar esse outro universo. E aí, nos últimos 15 anos, que a gente começa assim, a focar também. A gente começa a achar que a gente fazia muita coisa. A gente já teve uma loja de circo, representava uma marca circense de fora. Então, era muita coisa. Eu fazia perna de pau para vender. Nossa, eu vendi muita perna de pau para muita gente. E aí, depois a gente pensa, cara, vamos começar a fechar, porque as pesquisas na área do teatro começavam a ficar mais aprofundadas, a gente precisava mais tempo para isso. E aí a gente começa também a descobrir que tem dinheiro, sim, para a cultura, que até então não estava no nosso universo. Assim. Até tinha alguma coisa, alguns grupos, era muito ainda balcão naquele tempo, né? Aí começa a entrar um período ali, um pouco antes até do Lula, né? Que aqui em Canoas já tinha alguma coisa. A gente ganha um primeiro edital que foi em 2006. Não, antes. Não, antes. Bem antes. 2000, acho, alguma coisa assim, o primeiro. A gente monta um espetáculo, depois a gente... E aí, então, a gente começa a descobrir esse universo. Então, a gente, claro, tem essa experiência e sempre acumulou a questão de continuar vendendo espetáculos. Então, nós Feijão com Arroz sempre largamos um pouco performance, mas fechamos em conseguir vender espetáculos também para prefeituras. Então, a gente tinha alguns editais, que não foram muitos, não dá para dizer que a gente ganhou muito edital, não. 18. Mas 18 editais nós ganhamos nesses 15 anos. É bom, claro, que é maravilhoso. Mas, assim, bem trabalhados, assim, né? E continua fazendo trabalhos em escola, em cidades, em eventos, em feiras do livro, continua um espetáculo. Aí a gente foca mais no universo espetáculos e sai do mundo das performances, sai para poder realmente achar um norte. Aí a gente vai começando a aprofundar. Então, eu acho que isso, claro, nos dá um estofo maior hoje, mas também a gente e os grupos que vivenciaram um pouco isso tudo, que são vários, construíram certas estruturas que hoje não é fácil tu perder tudo e tu tem que dar conta. Não é fácil manter, né? Por exemplo, nós estamos aqui pensando como é que a gente vai manter, nós temos um financiamento do nosso espaço, e como é que a gente vai manter isso, né? Então nesse aspecto, os grupos que construem também tem isso, né? Tem um vácuo, assim, de não saber como é que a gente vai manter, se a gente vai ter que voltar para trás, dar um passo para trás, né? Abrir um pouquinho por que a gente, de coisas que a gente acabou abandonando, não por achar que é ruim, que é bom, mas por focar, né? Em coisas que hoje vai ser mais restrito, né? A gente vem de alguns anos muito felizes, assim, né? Que a gente tem conseguido manter o trabalho de pesquisa por ter conseguido alguns editais interessantes, né? E que fizeram com que a gente pudesse aprofundar a linguagem e ser conhecido por ela, que é a linguagem, né, do teatro máquina, essa pesquisa que a gente faz em cima das maquinarias, que nasce lá na Automáquina, que a gente ganhou em 2009, estreou a Automáquina. Depois a gente vem, né, faz um longo percurso com ela, passa por aí, passa em vários festivais. A gente ganhou 4, né? 4 editais a gente ganha, tirando um que foi para construir a Automáquina, mais 3 de circulação para o Brasil. Podemos levar esse grande espetáculo, né, para
para lugares assim que a gente nunca imaginou. O palco giratório também, eu acho Depois, que foi... depois fizemos o palco Foi giratório. muito importante na nossa trajetória, né? Foi 2015. Onde que daí a gente fica conhecido em todo o Brasil. Então, isso é um marco importante na trajetória de um grupo, né? Eu sempre digo que acho que todos os grupos deveriam ter essa oportunidade, porque isso é transformador no teu olhar perante o Brasil, de como que o teu trabalho impacta em vários lugares, porque a gente tinha muita dúvida. A gente fazia teatro aqui no Rio Grande do Sul, será que... Como é que vai ser o nosso trabalho lá no Nordeste ou lá no Norte? Isso para nós é uma experiência que até hoje, assim, será a gente que o pessoal não vai gostar, caiu assim, né? ainda a ficha de parar. A gente, enfim, já escreveu muita coisa com isso, mas... Porque, por exemplo, o Lançador, que é o primeiro espetáculo dessa, né, trilogia, vamos dizer assim, das máquinas, né? Ele circulou o Brasil. Porque a gente tinha muitas dúvidas quando começou o Lançador, um espetáculo sem fala, né? Um espetáculo que provocava outras possibilidades para o olhar, para o ouvir, né? Para o meticuloso assim, da construção, né? Desse universo da ciência. Né? Como é que isso vai ser apresentar lá no sertão, sabe? Né? Num lugar o lançador de foguetes O lançador que fez o palco giratório? O lançador fez o principal, que foram quase 60 cidades do Brasil, e o Mira fez o repertório, fizemos 14, mais nos festivais, enfim, em cidades mais capitais, mas o lançador ia para tudo que é cidadezinha, até que não tinha Sesc. É incrível, foi uma experiência fantástica, assim, né? E como é que surgiu dentro desse contexto o Automáquina? Eu sei que vocês já devem ter contado muitas vezes essa história, porque a gente fala, é tão difícil circular, né? Imagina circular com uma automáquina. E eu sei que ele já circulou muito, né? Vocês têm noção, assim, de quantos estados, quantas cidades o Automáquina já visitou? Nós devia ter se preparado para isso. Né? Eu não... A automáquina é uma loucura. Assim, tem uma coisa que é, se pensar em termos de número de espetáculos, qualquer um outro nosso fez muito mais que a automáquina, claro. Né? Porque a automáquina é um grande evento cada vez que a gente se prepara para fazer. É um espetáculo não é uma coisa, se tu me preparar, falar hoje que qualquer outro espetáculo tu poderia dizer, pode fazer amanhã, qualquer um outro, a gente diz sim. A automáquina eu sou obrigado a dizer não. Né? A gente precisa assim, de uma semana, às vezes 2 semanas aqui para preparar para se sair para alguma coisa. Então é um espetáculo, enfim, mas que tem uma particularidade de poder levar né, esse universo de possibilidades para a rua, enfim, que vocês conhecem aí, realmente foi um sonho dos mais loucos assim que a gente já teve de realizar, né? Quase eu chorei agora porque eu lembro que a minha grande inspiração era o Shazam Xerife, que acabou agora há pouco, morreu. Sim. É difícil, né? Porque todo mundo está num período muito sensível com tudo isso, né? Até hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga sobre como a gente também tem que tentar se ajudar e tentar acalmar também o espírito, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu acho que essa semana teve isso que nos abalou bastante. Mas que bom que deixou uma marca tão linda assim dentro da gente. Eu também sou da geração de assistir Shazam e Xerife, né? Então, eu acho que o Luciano pode contar mais. Na verdade, é uma coisa... a gente se emociona, mas é uma coisa feliz assim, também, porque a gente vê o quanto que assistir alguma coisa, ser impactado pode transformar a tua vida, porque eu tinha muito disso no meu inconsciente, assim, e no inconsciente coletivo das pessoas, aquele universo que eles criavam.
de imagens do Chazin Xerife, aquela camicleta, aquilo me fazia eu ir para o pátio e construir minhas loucuras. Depois, assim, isso desapareceu e eu reconstruí na minha imaginação coisas que, depois que eu fui ver mais adiante, nem era aquilo. A minha imaginação ia muito mais além e me fez eu construir, inclusive, a automáquina. Porque eu já imaginava outra coisa. E eu não cheguei a olhar lá, vou lá me inspirar. Não é isso, que é uma outra coisa. Quando eu fui ver, nossa, era uma carroça do Chazin Xerife, sabe? Uma coisa... Mas aquilo gerava, sabe, com que a gente imaginasse coisas. Ativava a imaginação, né? E é isso que a gente quis fazer, assim. São duas coisas para mim muito fortes. É isso, e quando eu vi um livro que eu sempre conto do Royal Deluxe, que são aqueles grandes bonecos lá, né, que existem lá do Canadá, né? E esses grandes bonecos, uma vez eu vi, logo no começo, lá no começo de 90, o Paulo Balardim... Outra pessoa dizendo que adorava... Quem é que tá dizendo aí? Não consegui ler. Sim, que adorava a camicleta. Sandro Maranhão. O Sandro. E quando ele me mostrou um livro que ele trouxe da França, e que era do Royal Deluxe, quando eu vi, assim, era incrível aqueles bonecos, incríveis, de 15 metros de altura, um troço realmente impressionante, mas o que mais me tocou foi as pessoas olhando o espetáculo. Porque tinha uma parte que era só fotos das pessoas de boca aberta, olhando para cima, emocionadas, pessoas nas janelas. Cara, e eu disse assim, eu quero fazer isso com as pessoas, sabe? Eu vou buscar na minha vida isso. Eu quero impactar as pessoas, fazer com que elas, sabe, tenham sensações, sejam boas ou ruins, mas fazer com que elas fiquem assim. E isso é uma coisa que sempre está na minha cabeça, assim, sabe? De me doar ao máximo para fazer com que essa experiência que as pessoas têm com um espetáculo na rua, que é o que até hoje a gente pôde fazer, não sei se vai continuar em função de tudo que está acontecendo, mas é o que a gente, em 32 anos, a gente pôde fazer, levar espetáculos para a rua, devolver aquilo com que a gente é incentivado e é produzido por editais, a gente devolve para as pessoas para a rua e elas poderem ter uma experiência também importante, seja assim com a relação sonora, seja tão boa quanto dentro de um teatro, a questão da luz, mesmo não tendo luz, mas como é que o reflexo entra nesses materiais, qual é as cores, sabe? De poder realmente ter uma boa experiência. Eu e o Luciano, Raquel, a gente sempre... Rachel, né? Rachel. Raquel sou eu. Eu e o Luciano, assim, a gente sempre gostou muito de arte. Acima de tudo, nós somos consumidores de arte. A gente gosta em exposição, a gente gosta em show, a gente gosta de assistir programas, filmes. Então, assim, eu acho que a gente se inspira muito nesse universo da arte. E isso, assim, foi sempre, desde sempre a gente foi assim. E quando a gente assistia um espetáculo, quando a gente ia assistir um espetáculo em Porto Alegre, ou ia no São Pedro, ou ia em outro teatro, e assistia aquela coisa maravilhosa que tocava tanto na gente, a gente sempre ficava pensando, puxa, na nossa cidade não tem, né? Não tem isso, né? Então, logo, assim, formou esse olhar da gente para que muita gente não tinha essa possibilidade de ir num teatro. Né? Então, aí que a gente se descobre como... A gente já fazia teatro de rua, mas a gente fazia não por uma... fazia porque fazia. Fazia porque aqui não tinha, né? Porque e fazia. Porque na nossa cidade tem teatro faz 3 anos, 4 anos. Então que era tem isso. Teatro aqui, não, que é o Teatro do Sesc. É o Sesc. Não se pensava isso antes, né? Então se fazia. Mas daí, depois, a gente começa a aperfeiçoar esse olhar, que o que a gente fazia era uma coisa importante, porque a gente acabava dando essa mesma possibilidade para as pessoas de assistir um espetáculo, de um espetáculo na rua, né? Aquele mesmo impacto que a gente tinha quando ia num teatro, a gente também tinha a possibilidade de proporcionar para as pessoas aqui.
isso. Então, isso também forma bastante esse olhar, né? Esse olhar importante que tem dentro do teatro de rua, né? Que é a questão do acesso para todos. Eu acredito, até a gente já conversou sobre isso em algumas lives, que a rua vai ser a saída pós-pandemia mesmo, né? Porque quando a gente conversa a respeito do que vai ser depois, até por conta do medo que provavelmente as pessoas ainda vão sentir das aglomerações, dos espaços fechados com muita gente, certamente a gente vai para a rua, mais do que nunca, né? Onde as pessoas podem cada uma manter a sua distância segura, né, das pessoas e talvez se sentirão mais seguras para prestigiar um espetáculo, né? Então, acho que a rua é um lugar que nunca deixará de ser ocupado, se Deus quiser, né? Tomara que seja mais ocupado. Condições políticas podem nos impedir, né? Mas tomara que seja mais valorizado. Mas tem duas perguntas ali legais que colocaram. Isso. Uma sobre o processo criativo e outra sobre... Tem a Emanuele, eu acho, né? Ela fez a pergunta primeiro. Manu, não só a Manu, a tem respeito... tanta gente linda. Tanta gente linda entrando aí, que a gente tem um carinho especial. Tem também o pessoal aqui de Canoas, do Tia. É verdade, nossos brothers. Estamos numa briga, Samir, só para dizer que desde verdade. 2019 não é pago o microcrédito, que é um edital, pequenininho edital aqui de Canoas, então a gente está numa luta ferrenha, mas nós vamos conseguir. Pablo, lá de Teresina, tá aí, pessoal do Sarau. Então, a Emanuele... Que a gente não consegue enumerar todos, mas carinho imenso por todos vocês. As informações vão subindo tão rápido, a gente não consegue acompanhar, né? Mas a Emanuele pediu para contar um pouco sobre a questão do audiovisual, né? Do projeto A Última Invenção que vocês fizeram lá com o Itaú. E o Sandro Maranho, que é um bonequeiro aqui de Maringá, também pergunta a respeito do processo criativo de vocês, né? Da criação, construção dos espetáculos. Emendei as duas. E o Tayu também não gosta muito de aparecer, né? Vem aqui, Tayu! Mas ele tá aí atento nas perguntas e passando aí também. Ai, que ótimo, porque eu já perdi aqui. Bom, vou puxar um pouquinho. O processo, na verdade, o nosso processo criativo, e dentro disso vou falar um pouco mais sobre a última invenção, que é essa última experiência. Uma coisa que a gente não falou, importantíssima, nós somos um grupo familiar, com uma estrutura familiar, né? Somos um casal e temos 2 filhos maravilhosos que contribuem, ainda contribuem, e estão juntos com a gente no trabalho, né? Os 2, assim, já passaram pelos espetáculos. Hoje, o mais velho, o Chai, está realizando os sonhos dele, né? Mas contribui, continua contribuindo, principalmente com a coisa mais da eletrônica, da internet, porque ele estuda ciência da computação, enfim, é um pirado desse mundo aí, muito criativo, então nos ajuda isso, apesar de não estar mais aqui, mas está. E o Tayu, que tem, assim, está trazendo esse frescor, assim, também para o nosso trabalho, bem envolvido, também faz o Mira, o Chai também já tinha feito Mira, hoje ele faz, e está em todos os outros espetáculos, na Automáquina, na Última Invenção. A gente, o processo criativo, cada espetáculo acaba tendo um caminho, assim, né? E eu acho que desde, então, da construção da Automáquina, que agora mergulhamos na Última Invenção, a gente vem trabalhando com essa descoberta desses objetos e dessas criações, dessas maquinarias de cena que a gente constrói e potencializa elas para descobrir também dramaturgia nelas. E que elas nos façam construir, né, esse espetáculo. É a partir delas, principalmente na Última Invenção, esse mergulho foi mais claro para a gente. Assim. A gente foi atrás dessas histórias, a gente não escreveu nada antes.
a gente foi atrás e dentro desse processo de encontro desse material, de construção, a gente vai sendo impactado, né, nas memórias que esses objetos têm. É legal, assim, até para quem não conhece, assim, tem o vídeo da última invenção, de onde surgem as máquinas, que é muito interessante porque ele mostra um pouco disso, assim, de como é que começa essa inspiração. Então, então a gente... Desde a Automáquina, né, que vocês vêm compartilhando um pouco desse processo, né? Porque o Automáquina tem um documentário também, né, que fala sobre a construção da máquina e tudo. E aí, a última invenção, a gente acompanhou todo o processo. A gente tem um cuidado bem legal com a questão de poder registrar esse processo todo. Compartilhar, compartilhar, e mesmo das apresentações. Bom, tu sabe que a gente é muito chato nisso, assim. A gente fotos, publica, registra tudo, filma tudo. A gente é a nossa parte educativa. A gente gosta de passar isso. É onde eu acho que as pessoas podem captar um pouco mais o nosso... Porque a gente também nunca se dedicou tanto a oficinas aqui no espaço, por não ter tempo, por estar sempre viajando. A gente achava que a nossa parte seria aí, né? Devolver isso, como é que a gente constrói. Então a gente filma tudo e ter os filhos pesquisando essa linguagem sempre foi maravilhoso, né? Isso é muito legal falar que essa coisa do audiovisual, ele vem, apesar de já ter nascido lá na Automáquina, né? Com o Tayu, isso se torna muito mais forte, porque é um olhar que ele gosta e pesquisa, né? Então, é onde que eu acho assim que a gente consegue dar sequência ao trabalho e a sequência ao grupo também, quando a gente valoriza os filhos dentro do trabalho, o que eles gostam, qual é o olhar deles dentro desse trabalho. Então, acho que na última invenção, a gente consegue agregar esse olhar do Tayu com muito mais maturidade, né? Até pela idade dele, ele está mais... Então, ele traz toda essa bagagem, né? E esse frescor de querer experimentar as coisas. Então, isso eu acho que dá uma outra dinâmica para o trabalho também, né? Tem uma coisa doida que assim começou, por exemplo, na Automáquina. No lançador de foguetes, tudo mecânica pura, assim, né? É tudo alavancas, ar, pressurização, coisa assim. Não tem nada eletrônico, assim, tirando o som, assim. Essa primeira relação com as máquinas, assim, é muito... Eu domino isso tudo, né? Enfim, quando a gente vai para a Automáquina, ganha uma outra possibilidade. O personagem quase que se dissolve nesse mundo, né? Que ele construiu. Ele é uma das ferramentas ali, o personagem se desmancha dentro daquela grande máquina. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu na Automáquina, que quando começa a Automáquina, que foi, enfim, 10 anos atrás, 11 anos atrás, que ainda os guris eram bem mais novos, e foi um processo muito meu, assim, de construção, eu ia fazer tudo. Manipular tudo com os controles, porque era tudo controle de rádio, enfim, tinha coisa mecânica e o controle de rádios, dos motores, dos bonecos, e eu controlava tudo, sabe? Ainda não tinha outra possibilidade. Eu conhecia esse universo, eu queria dominar tudo, e só que assim, não rendia eu não conseguia estar livre para o meu trabalho de ator, assim, né? De conseguir me envolver um pouco mais dentro desse problema, que às vezes surgia muita coisa, muito problema na Automáquina que eu tinha que resolver em cena, e o personagem tinha que ter essa liberdade. Aí os guris propuseram, isso é uma coisa doida, já começou com o Chai, depois o Tayu assumiu, de eles fazer esse controle por fora dos bonecos. E aí, olha que doideira, a gente começa a experimentar uma manipulação à distância. Não é apenas um técnico operando, sabe? Não, um manipulador, é um manipulador que tem que ter uma simbiose. Um ator manipulador, né? Uma simbiose comigo, com o ator em cena, porque é muito complicado essa grande máquina, então ele tem que respirar junto comigo, ele tem que estar ali, mas eu fiquei livre para poder aprofundar ainda mais o meu trabalho de ator e desgaste físico que tem nessa apresentação da Automáquina, mas ficar livre disso. Então eles passam a controlar tudo, aí via Bluetooth, via Wi-Fi, som e o controle também dos bonecos, tirando a manipulação lá em cima que eu faço.
dos bonecos, que é física, né? Fios. Então, já começa a surgir aí uma outra importância desse outro ator coadjuvante ali, né? Presente, manipulador dessas tecnologias. Uma outra coisa que a gente foi tentando entender. Já agora, na Última Invenção, que aí partiu, né? Última Invenção, para quem não conhece, esse projeto que a gente foi aprovado pelo Rumos em 2018, né? Foram 2 anos, 17. Quase 2 anos, que nos propiciou a pesquisa de 10 maquinarias de cena. Não, 18, 18 e 19. 10 maquinarias de cena, a gente poder parar durante aí quase um ano e meio para construir isso. Um processo de encontrar essas máquinas primeiro antigas, e aí deixar que uma fosse detonando a outra. Esse é o nosso processo criativo, e aí vai experimentando, improvisando com isso, volta, constrói, e aí as tecnologias entram muito mais importantes, né? E aí o Taiyu tentando se conectar com o Chai, que nesse momento estava fora do país, para resolver coisas, e a gente foi entendendo que daí é o universo dos microcontroles, do Arduino, da transmissão, de controles remotos. Cara, uma loucura que a gente mergulhou, muito interessante para conseguir criar ainda mais ilusões, mais surpresas nessas máquinas. Então, ainda, claro, continua com aquela minha vontade de fazer com que apareça o antigo, né, as coisas antigas, esse encontro desse coisa mais bruta que tem essas máquinas, surpreendidas por coisas que estão meio por baixo, a tecnologia de faz. Então, está possibilitando uma ação ainda mais forte desse manipulador lá fora, que o Taiyu está fazendo hoje essa função, com os controles, e podendo causar todo esse mistério, né, que as máquinas produzem. E aí, só que junto a isso, surgiu a questão dos vídeos, que já fazia parte do processo, né? Então, o Taiyu que encarou essa batalha, assim, de a gente registrar tudo. Olha, o Chai que fez deu toda a tutoria, assim, os caminhos de como fazer ele que deu os caminhos para o Taiyu pesquisar, né? Claro que o grande trabalho foi do Taiyu e pesquisar onde que tava as informações, mas o Chai que fez essa tutoria, né? Então acho que é importante falar sobre isso. Mas a questão assim da websérie, aí realmente o Taiyu assumiu, né? E assim, para que as pessoas entendam, eu ficava com uma câmera, uma GoPro, assim, às vezes 2, full time, assim, na oficina. Porque imagina, foi 1 ano e pouco de construção, horas, muita coisa, e tentando criar uma relação, né, com essa câmera. Realmente é uma coisa muito doida de fazer isso, porque dá quase o dobro de trabalho, assim. Às vezes eu enchia o saco, desligava, porque chegava em problemas muito sérios, assim, que eu não conseguia resolver. Aí depois refaz para poder... Às vezes perdia as imagens. Perdia imagens, perdemos, como está lá nos vídeos mostrando. Mas a gente foi construindo uma coisa muito legal, e é doido porque isso antecede um pouco isso tudo que aconteceu agora. Sabe, a gente pensou assim, poxa, se fosse agora esses vídeos lançando agora. Claro, tá todo mundo mandando nossos vídeos para tudo que é lugar agora, mas parece que a gente, enfim, bom, foi bom, a gente criou uma boa experiência assim antes. E aí o Taiyu editava isso tudo, a gente tentava criar também uma dramaturgiazinha, né, ali para esse vídeo. Cada vídeo tem, né, uma brincadeirinha, uma coisa assim que já era o começo, indícios de elementos para depois construir a performance. E foi muito legal, assim, eu acho que a gente teve um retorno muito bom das pessoas. A gente criou, assim, seguidores, assim, em função dos vídeos. E hoje a gente quer até estamos se preparando, já vem novidades em breve. Olha só, a Emanuele, uma querida amiga aí que acompanha o nosso trabalho e também vai pesquisar um pouco do nosso trabalho aí no trabalho de doutorado, né? Doutorado dela. A Emanuele quer saber, o manipulador que fica de fora tem as cenas marcadas ou tem liberdade para improvisar? Improvisar nada. Isso, improvisar. Né, Manu? Tu quer acabar comigo, né, Manu?
Na verdade, a gente é tudo marcado, assim, na verdade, Tem uma é muito marcação, marcado, né? mas tem um Mas a gente tem uma tempo. certa liberdade porque, em função de ter essa simbiose, óbvio, da gente, pai e filho, por exemplo, é incrível. Às vezes parece que o Thaís sabe onde é que eu vou. Eu via muito isso na automáquina, que a automáquina, às vezes, dava problemas incríveis em cena, que eu tinha que resolver, sabe? E fazia parte do trabalho, faz parte do trabalho isso. E então o Thaís tem que estar muito ligado, sabe? Completamente ligado em tudo que está acontecendo, o que eu estou fazendo, para ele acionar. Mas às vezes me dá surpresas, assim, sabe? E isso é muito interessante, de entrar um pouco antes, ou, sabe? Isso a gente tem entendido que faz parte de uma descoberta também. Então, acho que o improviso entra um pouco nisso, assim. E no tempo também Mas... das coisas, né? Eu acho que porque como o teatro ele tem essa coisa com o público, né? Da relação com o público, de como é que o público está sentindo naquele momento e que às vezes um dia é muito diferente do outro, né? Então eu acho que esse tempo, tendo um manipulador de fora, ele pode improvisar nesse sentido, em segurar um pouquinho mais, em ir um pouquinho mais adiante, né? Então, eu Mas acho que assim, isso mas sim, é mas é mais marcadinho, tudo marcado, né? marcado, tudo é É que muito... nem no teatro, né? Tudo ensaiadinho, mas na hora. E é uma coisa que É, até o Tayu, uma vez eu me lembro que Olha a ele... Fabiana em Lazari Olha aí, aí, nossa amiga outra também mestra. maravilhosa, mestra teatro de animação aí, que está agora trilhando os caminhos em Brasília, parece, né? Como é que ela coloca ali? é. A Perdão. gente, É. a gente tem 3 minutinhos só Putz, e, pois é, tá tão legal, né? É. Pois é, a gente tem a opção de voltar para falar mais um pouquinho ou a gente pode encerrar também. Não sei o que que vocês preferem, porque tá muito bom, né? Ainda tinha perguntas para fazer, mas Vamos deixar ver o as que que pessoas se manifestarem aí. isso é. Vamos ver o que que o pessoal quer aí. É, e aí a Fabiana comenta, isso é maravilhoso no teatro de animação. A partir da autonomia que criamos, de tanto praticar, acabamos conseguindo improvisar um pouco dentro do limite de cada espetáculo. uhum. Acho que é bem É isso, é bem bem isso, isso. né? Mas assim, eu ia falar que uma coisa que o Tail fala sempre, que uma das coisas que ele mais curtia, assim, por exemplo, na automáquina, é essa coisa precisa, assim, sabe? Que ele gostava muito disso, de saber que um depende do outro, que tem que entrar naquela hora, que tem que ligar aquilo, que tem que, sabe, essa tensão. Ele sempre falou, né, Aham, que que isso que era uma coisa curtir. que ele ficava muito feliz, né, essa coisa que a gente termina, se abraça, é como se fosse, né, um jogo, assim, que a gente ganhou. Adrenalina, Sabe, né? né? Porque é muito, né? Os espetáculos são Aham. muito, assim, né? Muita coisa técnica. Então, pá, quando termina é aquela vibração, sabe? Conseguiu tocar, conseguiu. E uma particularidade, o Caio sempre gostou de videogame, né? E ele teve uma amiga a filha de um amigo nosso, do Martim, que cresceu junto com ele, né? E agora eles mudaram para São Paulo, e agora em São Paulo ela foi lá assistir a Última Invenção. Daí, quando ela terminou o espetáculo, ela olhou para o Caio, teu videogame, né? Ó, estão falando ali, Sim. ó. Já programa parte 2, vossa live, querem a parte 2. Ó, eu queria muito saber, acho que foi em 2018, né, na circulação da Petrobras, que vocês tiveram uma experiência com acessibilidade, né, no Automáquina, com o Foi. público, acho que cego, né, que teve audiodescrição e tudo. E eu me interesso muito por essa parte. Eu queria saber como é que foi essa experiência com o Automáquina, assim. Eu acho que assim a experiência maior foi para nós como grupo, porque a gente tinha uma ideia de acessibilidade e daí a gente teve uma assessoria de uma empresa aqui que é a OVNI, né, que é a maravilhosa, as meninas maravilhosas nos orientaram muito bem. Então elas fizeram um treinamento com a gente para a gente se sentir ter aquela mesma sensação, né, de que, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual tem, né? Então, assim, isso mudou nosso olhar, porque a gente achava que a gente era completamente acessível. E a gente viu que não é Aham. bem assim, né? Então, assim, colocar audiodescrição na automáquina foi um desafio muito legal, muita aprendizagem para a gente.
teve o Jonathan, né, que a gente achou legal que não fosse uma pessoa, porque a gente pesquisou um pouco sobre isso e a gente viu muita gente reclamando disso. Vem um narrador de audiodescrição, não conhece o espetáculo, fica uma coisa fria, fica uma coisa estranha, né? Então a gente achou melhor, né, que a gente que a gente preparasse alguém de dentro do grupo para fazer essa narração. Então a gente solicitou para Mimi, que é Ai, da tá OI, acabando. Tá acabando. Apareceu a contagem regressiva aqui de 20 segundos. Vamos voltar para a gente concluir? Vamos? Volta, Beleza. Então tá. 20 minutinhos. Então aguardamos todos aí daqui um pouquinho. Voltem todos. A gente já volta. Eu vou contar uma coisa tragicômica também. A gente já volta então, gente. Voltamos. Opa. Já Eu tô perdemos boa parte. aprendendo esse negócio de live. Hã? Perdemos uma parte do nosso eleitorado. O pessoal vai entrando devagar, né? Acho que tem que atualizar a página para aparecer de novo. Sim, pena essa coisa do tempo, né? E é uma aprendizagem para todo mundo, né? A lidar com isso, enfim, né? Mas eu sabe que tem uma coisa que eu gosto dessa descontração que dá também, né? Que fica muito, Sim. fica a coisa muito mais caseira, né? Parece. Então, eu acho que é bacana também. A gente fica mais à vontade, né, para conversar. Eu vi muita gente falando mal de live, que não aguentava mais live, porque tá tendo tem muita gente fazendo, mas tá sendo bom também, né, a gente poder se manter em contato e aprender coisas novas e tudo mais. Eu acho que tá sendo super legal. É uma loucura, porque assim, a gente além disso, tem todas as lutas, as questões políticas, as questões de perdas das coisas que a gente está. Então, é um monte de grupo. A gente também está envolvido em grupos na nossa cidade, no estado, no país. Não, a gente está muito, eu acho, a gente está um pouco estressado até com isso, assim, sabe? Vou te contar, assim, porque é muita coisa. Porque, enfim, tamanho, um desgoverno, todo mundo está acompanhando, a cada dia é uma bomba. Ontem, depois de ver aquela entrevista da Regina, assim, tu não consegue dormir, cara, porque é inacreditável. E, sabe, mortes e... que momento. Aí, pelo menos, as lives servem para descontrair um pouco, para te encontrar, para te continuar vivo. A gente está num processo assim agora. Nós temos que nos manter vivos e criativos. Então, nós já saímos da nossa fase limpeza, que eu fiquei há mais de 40 dias limpando. O ateliê tá aqui uma coisa... Bom, vocês vão ver que eu mostrarei um dia, tá Cara, botamos todos os nossos quadros, cara, de todas as exposições, e organizei tudo para começar a fazer os vídeos que a gente vai retomar agora, de construção. Porque, vamos lá, temos que continuar. Temos que viver assim, né? Mas assim, a Raquel o dia todo escrevendo projetos, tentando se colocar em tudo que está entrando aí, porque continua igual, né? Continua uma disputa mesmo, sendo projetos emergenciais. A disputa continua, é cruel, porque essa relação não mudou ainda e é o que precisa mudar, né? A gente passou para a internet, mas continua sendo uma coisa de disputa, de alguns ganhar, é a mesma coisa que era antigamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar daí para diante, né? Essa relação, para ver se a gente consegue sobreviver todo mundo a esse momento que vai ser longo, né? Vai ser longo. Hoje mesmo eu ainda estava vendo o resultado do Itaú de música com Zélia Duncan, com Jardim Macalé, sabe? Tipo, e você vai falar o quê, né? Que cada um sabe das suas necessidades, né? Mas é bem complicado entrar numa disputa com Zélia Duncan e Jardim Macalé e outros tantos ótimos, né? Eu acho que foi... E é a mesma coisa isso na internet também. Pô, agora a gente é desafiado a fazer vídeos e trabalhar com teatro através
do vídeo, né? Mas a gente concorre com pessoas, por exemplo, enquanto a gente está fazendo aqui, sei lá, tem a Ivete Sangalo lá fazendo uma live também, né? Então, tipo, é também uma concorrência bem chocante, né? Mas, enfim, né? A gente vai... eu sempre acho que a gente tem que... Se fecha uma porta, tu busca outra, né? Tu vai buscando maneiras de colocar o que tu acha, o teu trabalho, e tu, com muita generosidade, vai tentando abrir essas portas, né? Não tem porta fechada pra gente. Vamos lá, vamos buscar. Queria dar a Manu, nossa sobrinha que tá aí também. Eu queria dar um beijinho para ela, especial aí, a nossa sobrinha que está assistindo, está presente. A Manu também perguntou se estão montando alguma máquina no isolamento. Sim, surpresa. Sim. Como não? Sim, logo vai vir coisa aí. Porque tem dois processos. Um, de aperfeiçoamento das máquinas da última invenção, que, enfim, a gente termina e depois sempre tem. Até hoje, por exemplo, a automáquina tem coisas para fazer e que eu gostaria de mudar. E, assim, o trabalho é muito vivo, né? O trabalho de teatro máquina é um trabalho trabalhoso. Nesse sentido, constante. Tu tem que estar sempre arrumando as coisas, fazendo manutenção. Ele tem muito detalhe, né? Então, acho que todos os trabalhos né, têm as suas particularidades, mas o teatro máquina muito, né? Então, assim, tu tem que fiscalizar para ver se está tudo direitinho, se está tudo funcionando perfeitamente. Então, tem toda essa particularidade. E a gente tem uma alegria de morar junto do nosso espaço. Então, nós temos a casa na nossa frente e atrás o nosso galpão. Então, isso é um privilégio, né? Então, estamos aqui criando, continuando. Acho que teve um momento de baixa, de parar um pouco primeiro e arrumar tudo, arrumar a cabeça, ver, sabe? Esperar um pouco também. A gente esperou um pouco, assim, para ver... Né, para onde a coisa vai, e agora a gente está começando, assim, tem um monte de pequenos editais também, que algumas coisas a gente está deixando para isso, mas, assim, logo vão ter novidades aí e loucuras que a gente está bolando. Eu acho que é importante a gente ter sonhos, né, nesse momento. Tem que ter coisas que nos movimentam. A Emanuele está zoando aqui. Uma alegria morar com o Luciano é um ponto de vista. É só porque eu incomodo. A gente estava antes de encerrar a primeira live, a gente estava falando daquela questão da acessibilidade, né? Acho que a gente não chegou a concluir. E a Laura já pediu também para contar a história lá, que você falou que ia contar e tal e tal. Viu? Vai ter que contar. Da acessibilidade, acho que só para concluir isso, assim, tem uma questão assim, que ainda é muito complicada do acesso mesmo das pessoas, né? Então, assim, foi uma experiência incrível para a gente como grupo. Eita. Torno de público que conseguiu acessar isso. Então, isso a gente fez uma avaliação depois das apresentações, que a gente teria que ter colocado transporte também disponível. Então, assim, são coisas que tu tem que avaliar também, para que essas pessoas também tenham esse acesso de forma mais intensa. Porque se é difícil levar as pessoas no teatro, é muito ainda mais difícil atingir essas outras pessoas, né? Mas foi uma experiência incrível. Assim, quem foi no Petrobras, então a gente... Não foi muitas pessoas, mas as que tiveram nos deram um retorno bem legal. E a gente também, porque a gente fez uma experiência muito louca com o pessoal da OVNI, de a gente passar por a experiência de não enxergar, tu chegou a falar, e isso nos deu um choque, porque a gente até achava que os nossos espetáculos, ainda achamos que eles têm, enfim, eles chegam muito, porque a gente, enfim, tem muita coisa da sonoridade, da coisa... Explora outras possibilidades também, que não só a voz, não só o texto, mas, mesmo assim, a gente viu que a gente ainda não chegava completamente. Então, isso me fez com que agora eu tenha esse olhar já na construção
Eu tenho pensado muito nisso, né? Tá nesse momento aqui, como é que chega para a pessoa que não enxerga? Como é que chega, né, para a pessoa enfim, que tem algum tipo de deficiência? Então, a gente começa isso também a estar no nosso fazer, assim, agora, né? E a gente ficou muito feliz. Agora a gente tem o equipamento. Então, por exemplo, na audiodescrição, a gente colocou também. Então, é uma coisa que agora meio que está virando... Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? Nesse do Itaú também a gente colocou audiodescrição, né? Então, isso também traz uma outra possibilidade agora para o grupo de ter... Só que, claro, é um trabalho assim que acaba tendo essa dificuldade, né? De acessar as pessoas, né? Mas, assim, eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo isso. Eu acho que a Manu colocou... Que é isso da contribuição estética da audiodescrição, é um pouco isso, né? É legal falar uma coisa da audiodescrição, que ela não vem ser um mecanismo, uma ferramenta também só para quem é deficiente visual, mas sim para quem tem baixa visão e para idosos também, né? Então, isso assim, faz com que eles também tenham uma apreciação um pouco mais particular da obra, né? Na Automáquina aconteceu isso. Tem muita pessoas gente que assistiram, que já tinham assistido várias vezes, quiseram ouvir com a audiodescrição e disseram, nossa, eu não tinha percebido algumas coisas. E é legal, Sim. porque na verdade, claro, que é uma coisa que é proposital no espetáculo. Tu vai assistir várias vezes para ti. Mas aí ali, algumas pessoas de mais idade acharam, pô, legal, que a gente, enfim, teve um norte, assim, né? Enfim, é isso, né? A gente vai descobrindo essas possibilidades. Sim, deve ter sido uma pira. Eu lembro que na época eu vi os relatos dessa circulação, foram bem emocionados, né? Porque eu acho que daí vocês foram para cidades pequenas também, longe, né? Acho que no norte, né? Isso. Isso é bem legal que tem os vídeos. Tem os vídeos. Até esses vídeos a gente acabou não, enfim, nem divulgando tanto, assim, mas tem de vários vídeos de toda a nossa circulação. E aí a gente tinha junto o Henrique lá do Ceará, que é o do Motim, do grupo que eu fiz a tutoria, ele que fez o acompanhamento para fazer o registro, né? E junto com o Tayu, daí eles montaram, mas enfim, ele que encabeçou, foi muito, e tem uns documentários lindíssimos lá, de toda a passada, que envolvia oficinas, o envolvimento com os grupos locais e as apresentações, assim, que foi um momento muito, muito fantástico, assim, também. Outra coisa que é legal, que eu não comentei, que, assim, dentro de espetáculo, da Automáquina, a gente tem a contribuição da dramaturgia com o Jackson Zambelli, assim, né? E agora na Automáquina também, né? Entrou como um parceiro, assim, na última invenção. E na Automáquina foi direto, assim, né? E de legal também, em algum momento, a gente tem esse olhar de fora que ajuda a gente a ir limpando né, e escrafunchando isso, né? Então, acho que é muito legal uma coisa que o Jackson fala sempre pra gente, tanto na Automáquina quanto na última invenção, e ele diz assim para nós: o meu trabalho com vocês é tomar cuidado para mim não atrapalhar. Sim. E na Automáquina ele foi responsável para dizer chega. Chega. Eu já estava 3 anos construindo, não parava, e uma vez ele disse, chega, vamos levar para a rua isso, porque... E porque esse olhar do Jackson, ele é muito, muito legal nesse sentido que quando a gente está fazendo um trabalho, a gente mergulha tanto dentro dele que às vezes a gente não consegue perceber o quanto que aquilo impacta ou não, o quanto que a gente está no caminho certo ou não. Então, quando vem o olhar do Jackson, ele diz, não, é por aí mesmo. Olha, sabe, vamos botar mais força aqui ou ali, né? Então, isso faz com que a gente também tenha mais segurança do que a gente está fazendo. E é muito louco todas e volta um pouquinho a questão da criação, como é que acontece. Na última invenção agora, como assim, o nosso espaço aqui é um espaço muito vivo e criativo também, quando eu não tenho nada para fazer, eu crio alguma coisa com o espaço, então ele é todo decorado, tem máquinas, iluminações. Eu gosto disso porque eu preciso estar com um espaço que me inspire, assim, né? Então,
de dia tem uma luz, de noite vai criando outros ambientes. E eu construí nesse espaço. A oficina é uma oficina muito legal também. E as pessoas, quando a gente convidava para vir olhar um pouco isso, e aí vários grupos que passaram e passam aqui na nossa sede, e as pessoas sempre falavam assim, a gente quer ver isso. Quando eu falava assim, pô, a gente está trabalhando dramaturgia, e as pessoas tinham, cara, é isso aqui, tem que ser entrar na tua oficina, sabe? Porque era sempre uma coisa emocionante quando mostrava, tirava o tecido e mostrava as máquinas, as pessoas ficavam assim, muito perto disso, né? E elas falavam, cara, o espetáculo tem que ser isso. E isso foi uma coisa que foi sendo alimentando isso, né? E acabou que o resultado que a gente tem hoje, ainda não é um espetáculo fechado, mas é uma performance demonstrativa que tem ganhado força, que a gente fez lá em São Paulo, no Itaú, e depois fechamos aqui. Ela tem muito disso, assim, né? Desse senhor, desse construtor. Bom, eu não vou contar tudo isso, mas enfim, isso vai sair também, logo vai logo sair vai alguma sair, coisa aí. tá? Já tá Legal. bem, tem um olhar sobre isso, né? Então logo vai sair. A gente está pensando em fazer uma coisa meio ao vivo, com um olhar de câmera diferenciado que o Thaí está trabalhando, para a gente poder mesmo assim nesse momento mostrar para as pessoas, porque enfim, a gente chegou a fazer 18, 25, né, apresentações entre São Paulo e aqui. Foi muito bom, muita gente assistiu, nos contribuiu muito, assim, mas assim, ainda tem um processo, tem um muito processo longo, né? muito longo, assim, uma coisa que é legal de falar da última invenção, né? Que quando se começou a ideia da última invenção, ela já começou em cima do trabalho que o Luciano tinha, enfim, da construção das máquinas. O projeto foi muito em cima disso, né? Mas a gente tinha uma ideia de dramaturgia. E quando o Luciano começa a construir todas as máquinas, essas pessoas que vêm aqui no nosso ateliê, elas acabam dando feedback, né? A Michele entrou, a Michele Cabral. Elas acabam dando esse feedback, e que esse feedback da maioria das pessoas tinha a ver muito com a questão das memórias, né? Então, isso faz com que a gente mude também o nosso olhar. E a questão da dramaturgia começa a ir para esse lugar, né? Esse lugar das memórias. Então, eu acho assim que o processo de criação a gente também tem que estar muito sensível. A gente não tem que estar fechado numa ideia, eu quero isso, né? A gente teve essa experiência até em relação com o Itaú mesmo, porque a gente tinha programado algumas máquinas e no decorrer a gente, não, mas essa não vai sair outra, né? É necessário sair outra, porque o processo pede outra. Então, essa liberdade que o artista tem que ter, a gente tem que brigar muito por isso, né? Para que a gente tenha essa liberdade de criação e essa sensibilidade de perceber o que ela provoca. Porque, às vezes, o que tu pensa não é o que ela provoca. Então, buscar isso nas pessoas eu acho que é importante. E a última invenção proporcionou isso para a gente. Que legal. Eu acho que é isso. Será que mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou tem mais alguma coisa que... Peraí, eu tenho que contar uma... Eu tenho muito... Sabe? A gente não é muito sério, sabe? A gente é mais para brincar nessa vida do que qualquer outra coisa, né? O Reveraldo não entrou aí. Se tivesse entrado, já ia sair coisa feia, mas ele deve estar trabalhando. Mas, assim, eu tenho muitas histórias tragicômicas que me pedem para contar. Deixa eu pensar uma. Qual que eu vou contar? Tem umas que são muito pesadas, ainda não dá por causa desse horário. Tem umas eu vou contar uma que eu tenho que é muito legal, que assim, eu tinha esse meu palhaço, Lord Spiga, que enfim, sempre foi assim, trabalhos muito físicos, né? E acrobacia, punk, esse também tinha maquinarias. Um trabalho que eu fiz, um solo, que eu fiz muito tempo. E quando eu fazia 2 apresentações por dia, que acontecia em escolas, por exemplo, eu saía... Com 1000 crianças? Saía assim, quebrado, né? Destruído. Então, uma vez a gente foi para uma escola grande, e tinha duas rampas, assim, um portão, entrava carro, outro portão das crianças, e era uma lomba. A gente entrou nessa lomba dos carros, enfim, foi lá, o carro ficou lá perto, apresentamos as duas.
Quando saiu, botamos tudo no carro e vamos saindo. Quando a Muito gente... cansados, Assim, né? destruída, aquela coisa. Quando a gente vai saindo, eu dou uma olhadinha para trás e tá todo mundo assim. E nós achando E que eu, pá, o pessoal tudo, tá né? abanando, Se abanando a abanando, Raquel, e né? E nós, nós, tchau, voltaremos, né? E nisso só dá um barulho assim. Tu, 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 e eu desço de carro a escadaria da escola. Uma enorme escadaria, foi descendo, a gente tinha uma Nós saímos Santana pela- Quantum, a gente saiu para a entrada das pessoas, fomos descendo, e a Raquel para, eu digo, não vamos parar agora e não olha mais para trás, agora nós vamos em frente. E a gente desceu tudo aquilo, vai destruir o carburador, aquelas, o cano de descarga, fomos indo, paramos só mais adiante lá para recolher. E, bom, foi uma delas. Foi uma saída de palhaço. Foi uma saída. Em vez de sair pela saída dos carros, a gente saiu pela escadaria. Não voltamos nessa escola, não voltou mais. Muito bom. A vida de artista é um acumular de histórias, né? Muita história mesmo. Imagino. Que massa. Poxa, foi muito bom, gente. Muito bom estar em contato com vocês. A gente está com saudade aqui. Acho que tem que vir pro Ferro Velho, viu, gente? A última Visitar a invenção. gente. Vamos com a última invenção para o Só em O Cena. pessoal já falou aqui, se a última invenção for para Maringá, vão viajar de Floripa para lá. Carreata. Ô, Luciano, a Laura aí, não sei se você lembra dela, acho que não, né? Porque é tanta gente, mas aqui em Maringá você quase matou ela de dar risada. Ela teve um ataque de riso no lançador de foguetes que a bichinha ficou Eu lembro, toda claro. vermelha. Claro. Eu lembro, sim. Pois é, eu sempre falo isso. Eu fui divulgar no grupo da cultura que a gente tem aqui, mandei a foto dela. Eu falei, olha, foi esse espetáculo aqui. Muito As legal. oficinas também foram muito bacanas aí, né? O pessoal muito disponível, muito afim, né, de se trabalhar. Foi muito bacana. A Nossa, gente pra fica, gente... enfim, também quero agradecer. A gente fica muito feliz em poder esquecer um pouquinho das coisas, né, loucas que estão acontecendo, poder falar um pouquinho do trabalho da gente. Eu acho que essa é a nossa função. Às vezes eu fico pensando, né, como artista, assim, é continuar, sabe, provando assim que sonhos são possíveis, que a gente pode pensar outros caminhos, sabe, dar a possibilidade que as pessoas viajem, né, nas ideias. E é isso que a gente está tentando fazer com dificuldade, porque realmente o panorama... Então, fiquem atentos, assim, né? Todo mundo, para também estar junto com a gente, nem que seja isso, batendo papo, contribuindo, né, de alguma forma, para que os artistas todos possam continuar fazendo. Tem um monte de coisa rodando aí, abaixo-assinados, uma pressão forte. Essa semana vai ser votado, né, uma PEC importante lá no governo federal, que pode ajudar assim, os grupos, espaços e grupos, né, a continuar vivos. Então, e nas cidades todas está tendo muita coisa, porque realmente está tendo esqueceram os artistas. Esqueceram dos artistas. Acharam, então, é isso. E pensar em todo mundo, dar carinho, se falar, é o momento de se ligar, dar um oi para os amigos, e é isso aí. Convidar também aí, aproveitar e convidar para quem aí está assistindo e não conhece ainda o trabalho do grupo, se inscrever lá no YouTube, assistir os vídeos da última invenção, que são preciosos, né? Acompanhar o trabalho do grupo lá no Facebook, enfim, estar junto com a gente. Agradecemos aí o carinho, Rachel. Acompanhamos muito o trabalho que vocês fazem aí em Maringá. Eu acho que temos uma sintonia bem grande, né, de ser batalhadores da cultura. Então, E o que é legal é que a gente foi e assistiu muita coisa legal, né, nos festivais aí, que isso é muito bom, assim, sabe? A cidade tem que abraçar também, né, vocês, e para que de alguma forma... A gente tem esse ponto em comum de estar no interior, né? Vocês estão aí em Canoas, apesar de estarem coladinhos com Porto Alegre, e a gente
não tem uma cidade de referência assim tão perto, né? Mas é diferente fazer cultura no interior, né? Nossa, muito diferente. É outra realidade. Então. É outra coisa, né? Mas seguimos fortes aí, unidos, criativos. E cobrando microcrédito. É, pague Paguem! microcrédito, seu Mauri. Eita, tá bom, gente. Muito obrigada. Que a gente, todos nós, a gente possa passar, né, por esse momento trash aí que a gente está vivendo e sair melhores, mais fortes, mais criativos, mais unidos, né? São momentos, né? Acho que tem dias que a gente tá mais down, tem dias que a gente tá melhor, né? Que a gente sempre consiga encontrar inspiração. E quem puder, fica em casa, né? Fique em casa. Um beijo, gente. Vou encerrar, tá bom? E tá rolando o encontro. Ó, só um pouquinho, tá rolando o encontro Ah. da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Quem quiser Acessar pelo YouTube, né? pelo YouTube. Então é uma coisa bem legal também que reúne vários artistas do Brasil. Beleza, vamos para lá então. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, valeu, gente.